Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar como o direito surgiu, o seu conceito, quais são as suas perspectivas e as principais características, diferenciando da moral, seus ramos e subclassificações. Através deste estudo, você reconhecerá a importância da aplicação e do desenvolvimento das leis em todas as áreas da vida humana. Eu sou a professora Karina e vou acompanhar vocês nesta aula sobre noções gerais do direito. Vamos lá? A convivência social ordenada, equilibrada e pacífica depende da observância de regras de comportamento humano, uma vez que o ser humano possui uma ampla gama de interesses e necessidades para a vida. Observem que por esta leitura nós temos o direito como um conjunto de normas que irão regulamentar o convívio social. O direito é a ciência do dever ser. Observem essa tela, trata da formação do direito. Desde os primórdios, séculos após a vinda da corte portuguesa ao Brasil, nós tivemos uma organização do nosso país de acordo com toda a cultura lusitana. E assim também veio o direito imposto de Portugal, colocando aí todas as regras que interessavam a exploração lusitana do nosso solo. Observem que o direito é o conjunto de normas que regulam aí a vida social e ele vem para estabelecer a manutenção da ordem, a manutenção da paz social. A finalidade do direito é impor a regra de comportamento para que o caos seja afastado da sociedade. Vamos passar agora às características do ordenamento jurídico. A primeira característica é a unidade do ordenamento jurídico. Como vocês podem observar, o ordenamento é formado por diversas fontes. Estão aí nas fontes a lei, a doutrina, a jurisprudência, os usos, os costumes, entre outras fontes. O importante aqui que vai garantir a unidade do nosso ordenamento jurídico é que essas fontes todas, elas são coerentes entre si, garantindo então que não haja contradição no momento da formação do direito. Além desta característica, nós temos ainda a construção escalonada do sistema do ordenamento jurídico. Vem de uma ideia de Kelsen, em que nós temos uma divisão de normas. Temos as normas inferiores, as normas superiores e as normas supremas, aqui representadas pela Constituição Federal, que é a norma hipotética de validade de todo o ordenamento jurídico. É ela quem vai dar validade a todos os subsistemas jurídicos. Então, a partir da análise constitucional, nós teremos, por exemplo, o sistema civil, o sistema penal, o sistema empresarial, processual, entre outros. Temos também entre as características do ordenamento jurídico a sua coerência. Nós temos aqui que todo o ordenamento jurídico, ele aponta num único sentido coeso, conexo, e há um nexo em toda a formação do seu conjunto normativo. Observem que nós temos lógica garantida pelo apontamento nesta direção única do sistema jurídico, a coesão, o nexo e tudo isso garantindo também que se tenha a uniformidade de todo o ordenamento jurídico. Passamos agora à análise do direito e a moral. Professora, o que há em comum entre o direito e a moral? Ambos são regras de comportamento humano, não é? O direito irá apontar as regras de comportamento humano e a moral, advinda do íntimo do sujeito, também
irá fazer com que ele siga algumas regras de comportamento, mas há distinções. A principal distinção entre o direito e a moral reside na sanção entre tais regras. Nós temos aqui que, para o direito, as normas de comportamento são impostas pelo Estado. Falamos há pouco que o direito é a ciência do dever ser. Então, não cabe aí a todos os seres sujeitos à legislação jurídica se afastarem de alguma forma do cumprimento da norma, uma vez que ela é imposta. Diferentemente desta situação, a sanção moral ela é advinda apenas e tão somente da consciência do sujeito. Além disso, nós podemos traçar como distinção entre o direito e a moral o foro de alcance aí dessa sanção. Nós temos que, enquanto no direito o Estado impõe a sanção, advinda, portanto, de um foro externo ao sujeito, na moral há uma mera observância da própria consciência, observando-se aí, então, o foro mais íntimo do sujeito. E, por fim, nós temos aí que o direito, ele sempre presta-se como um instrumento de alcance à justiça. Na moral, não. Nós temos a possibilidade da utilização das regras de comportamento moral para diversos fins. Pode ser que uma regra de comportamento moral venha a se tornar uma regra jurídica, mas isso não é uma situação padrão. Temos, por exemplo, uma atitude moral advinda de uma necessidade interna que o sujeito tem de prestar caridade ao seu próximo. Observem aqui que o direito é uma ciência dinâmica, viva, está em constante transformação. Ele se cria e recria a partir dos fenômenos sociais, que também estão aí em um constante movimento. Temos aqui as principais classificações do direito, a chamada dicotomia jurídica. O direito, classicamente, se divide em público e em privado. Temos como exemplo de direitos públicos o direito penal, o direito processual, o direito constitucional e, como exemplos do direito privado, o direito civil, o direito empresarial. Há distinções entre ambos. Podemos traçar aqui que nos direitos públicos as relações jurídicas se dão entre o administrado e o Estado. E no direito privado, as relações jurídicas se dão entre particulares, onde se tem uma autonomia de vontades, diferentemente dos direitos públicos, em que todas as normas são impostas, são cogentes, como veremos em outras ocasiões. Eu trouxe para vocês uma entrevista do Dr. Rafael Dili, mestre em Direito Constitucional, e ele traça a compreensão entre o direito e justiça. Vamos assistir juntos? Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para entender melhor os conceitos de direito e de justiça. Está aqui conosco o Dr. Rafael Dili Patrus, que é mestre em Direito Constitucional, que vai nos ajudar a compreender melhor estas expressões. Muito obrigada, Dr. Rafael, pela sua participação. Obrigado, Célia. É um prazer estar aqui. Pois é. Eu tive o cuidado de colecionar algumas frases sobre direito e justiça que eu gostaria de ler porque eu acho que elas são muito interessantes. A primeira delas é o seguinte:
Se encontrares o direito em oposição à justiça, luta pela justiça. Outras, a força do direito deve superar o direito da força. Santo Tomás disse: a lei positiva que esteja em desacordo com a lei natural já não é lei, e sim corrupção da lei. E mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Não é? Então, todas essas frases falam sobre direito e sobre justiça. E muitas vezes as pessoas não conseguem discernir bem o sentido de cada uma delas, especialmente quando vão ao poder judiciário, almejando pela justiça e muitas vezes não a obtêm. Então vamos começar falando sobre o que é a justiça e o que é o direito. Bom, perfeitamente. Primeiro, agradeço as frases, realmente foi uma ilustração interessante desse tema, que é um tema polêmico, um pouco amplo, porque realmente são conceitos, esses dois conceitos, o de justiça e o de direito, em profunda disputa, não só pela filosofia moral. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre noções gerais do direito. Não deixe de acessar a nossa plataforma e o nosso Saiba Mais.